Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nós vamos agora meditar nas Santas Escrituras, no livro vivo do Senhor Jesus. O tema da nossa mensagem é libertos do orgulho, da soberba, da vaidade. Esses sentimentos confrontam o caráter de Deus. São sentimentos opostos à vontade de Deus para o seu servo, para o seu povo. São sentimentos que contrariam o caráter de Deus e colocam em xeque a sua e a minha salvação. E nós vamos ver isso à luz das Escrituras. E eu te convido a abrir a palavra de Deus nessa hora no livro dos Salmos, capítulo 55. Nós vamos ler o verso 12 e o verso 13. Salmos, capítulo 55, verso 12 e verso 13. Nos diz assim a palavra viva do nosso Deus. Pois não era o inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele eu me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Santíssimo Deus, amado Pai, a Tua palavra viva e eficaz, ela está aberta. E tudo que desejamos agora, Senhor, é ouvir a Tua voz. Venha, Senhor, ao nosso encontro. E a Tua palavra venha operar em nós a libertação, a comunhão e achar lugar na nossa alma, porque a nossa alma tem sede de Ti. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados. O tema desta mensagem: libertos do orgulho, da soberba, da vaidade. Como nós expusemos aos irmãos aqui logo no início, nós queremos ressaltar aos irmãos que estes sentimentos, o orgulho, a soberba, a vaidade, dentre outros sentimentos negativos, existem muitos sentimentos negativos que compõem a natureza pecaminosa do homem. Muitos sentimentos negativos. E nós precisamos buscar de Deus uma libertação. E eu quero dizer aos irmãos uma coisa. Vejam bem, não existe, querido, meu irmão, minha irmã, um coração que Deus não possa transformar. Não existe uma mente que Deus não possa trabalhar de forma a equilibrar as suas sensações, as suas emoções. Nosso Deus, Ele é perito em transformar vidas. Ora, nós temos um Deus que criou os céus e a terra com a ordem da sua palavra. O que Ele não pode fazer por mim e por você?
Nosso Deus, Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele criou você e a mim. Se Ele é o Criador, se Ele te conhece e me conhece, ora, Ele sabe das suas fraquezas. O salmista disse assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sem que haja, Senhor, uma palavra da minha boca, o Senhor já conhece todas as coisas. Então o homem, não adianta o homem tentar se esconder de Deus. Não há nenhum lugar que o homem possa tentar se esconder de Deus. Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas. O Senhor sabe, meu amado, Ele fez você e a mim. Deus não é nenhum inocente. Ele sabe os seus pensamentos, aquilo que mora no seu coração, para onde inclina o seu coração. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor te conhece. Podemos dizer que o Senhor conhece a você mais do que você mesmo. E o Senhor sabe daquilo que nós precisamos nos moldar para estarmos mais íntimos dele. Deus, ele tem todo o interesse de se relacionar com o homem, de dialogar com o homem, de estar conosco em todos os momentos, de nos direcionar, de dirigir a nossa vida, dirigir o nosso destino. Deus, ele quer estar presente, Deus quer fazer parte da sua vida, Ele quer ser o seu pastor, Ele não quer deixar faltar nada para você, Ele quer te conduzir a passos verdejantes, mas você precisa ser ovelha, ou seja, você precisa deixar esse pastor te conduzir. E quando nós falamos aqui do orgulho, da soberba e da vaidade, são sentimentos que impedem o pastor de dirigir você. E quando o pastor, que é Jesus Cristo, ele está impedido de dirigir a sua vida, então você sofre com as consequências deste mundo. Ora, se Jesus, ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá sua vida pelas ovelhas, e é isso que ele fez na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida, ele verteu o seu sangue por você e por mim, no nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida, ele aniquilou o pecado, a ira que estava sobre nós, e ele disse: eu sou o bom pastor, porque eu conheço, veja bem a expressão de Jesus, eu conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. Ora, se Jesus conhece as ovelhas dele, ele sabe aquilo que você tem de bom, o que eu tenho de bom, e sabe aquilo que você tem de ruim, e o que eu tenho de ruim. E aquilo que tem de ruim não pode sobrepor aquilo que é bom na nossa vida. Aquilo que é de ruim nós temos que deixar que esse pastor amado, que nós não somos nem dignos de ser ovelhas dele, nós temos que deixar que ele trabalhe em nós, nos nossos ímpetos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, na nossa vida como um todo. Há muitas pessoas hoje sofrendo com o que se chama hoje de mal do século, que é as doenças psicossomáticas, psicológicas, que agridem a saúde mental e física das pessoas. Muitas pessoas sofrendo com ansiedade, com depressão, síndrome do pânico e etc. Isso desequilibra completamente a vida de uma pessoa. A pessoa fica sem norte, sem alegria, sem saber o que fazer, se sentindo impotente. E um dos sentimentos que fazem com que a pessoa lá na frente se acometa e sofra uma ação ruim, negativa, psicológica, um desses sentimentos é exatamente o que nós estamos tratando aqui nessa noite, que é o orgulho, a soberba e a vaidade. E nós precisamos vencer isso.
E nós temos como vencer. Jesus disse assim: eu venci o mundo, e vós podereis vencer. O apóstolo Paulo: em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, o Senhor Jesus. Então, em Jesus nós podemos vencer. Mas nós temos que ter o desejo, meu amado, de vencer, de nos aperfeiçoar diante de Deus. Um dia desse o irmão estava falando comigo: ó, pastor, você conhece o crente Gabriela? Eu falei assim: o crente Gabriela eu não conheço não, essa é nova para mim. Qual é? Ah, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Ah, isso aí, né? Não, nós não podemos ser dessa forma. O Senhor nos chamou, nós somos nova criatura, vivemos em santidade, em santificação, e o Senhor trabalha na nossa mente, no nosso coração todos os dias, de forma que nós caminhamos na luz de Cristo e nos aperfeiçoamos. O Senhor nos aperfeiçoa, nos molda de acordo com a vontade dEle, com a ação do Espírito Santo dEle. A palavra diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vai chegar um dia que esse corpo mortal, corruptível, vai se revestir de incorruptibilidade. E nós nos tornaremos perfeitos para irmos para a glória com Deus. Nós sabemos, queridos, que nós somos homens mortais, você e eu. Todos somos, independente da condição financeira, independente de um diploma, independente de uma função, de um cargo. Todos nós somos iguais perante o Senhor, pecadores, vivemos numa carne de barro, e todo mundo vai voltar para o pó, do mesmo jeito. Então não adianta ter esse sentimento de orgulho, soberba, vaidade, porque todo mundo, o destino de todo mundo é 7 palmos do mesmo jeito. Lógico, quem está escrito, quem tem o Senhor Jesus vai para a eternidade, né? Mas se ele não voltar antes, todo mundo vai lá para o mesmo lugar. Ou seja, não tem ninguém melhor do que ninguém. Então nós precisamos vencer esses sentimentos que confrontam diretamente o caráter de Deus. Muito bem. Davi, ele fala de um inimigo que ele tinha que lutar constantemente. E esse inimigo era difícil. Esse inimigo não saía de perto dele, não saía dele de forma nenhuma. Essa foi uma das queixas, das poucas queixas que nós vemos na vida de Davi. Davi, ele foi o segundo rei de Israel, logo após o primeiro rei, que foi Saul. E é um exemplo maravilhoso nós falarmos aqui desses sentimentos usando Saul e Davi. Davi, ele disse assim, no texto que nós lemos: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Então veja bem, se aquilo que estava trazendo um mal, um desconforto ao coração de Davi fosse um inimigo, porque Davi, ele era um homem de guerra, era acostumado ao confronto, à guerra, e todas as vezes que ele ia em nome do Senhor, ele consultava o Senhor e ele voltava com a vitória. Então ele já sabia, olha, se esse desconforto, se esse problema fosse um dos meus inimigos que me afrontava, eu então o teria suportado. Ou seja, com a força dele, com o exército dele, com as táticas dele, com as armas bélicas dele, ele sabia que ele poderia vencer no nome do Senhor. E ele diz assim: nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Ou seja, se fosse alguém próximo que estava fazendo mal a ele, ele está dizendo:
Eu não ia resolver o problema com essa pessoa. Não, eu me esconderia, como eu fiz com Saul. Porque vejam os irmãos, Saul foi o primeiro rei de Israel. E o seu orgulho, a sua soberba, a sua prepotência, altivez, vaidade, fez ele preceder a queda, fez ele cair, deixar o trono. Deus rejeitou Saul. Deus não quis mais Saul. E o contrário do orgulho, da soberba, da vaidade, o antônimo disso é a humildade. A humildade de Davi elevou ele até o trono de Israel. A humildade, a mansidão de Davi o conduziu ao trono. E o orgulho, a soberba e a vaidade de Saul o fez cair da presença de Deus. Não somente de um trono, de uma posição, de um lugar, não. Mas ele caiu da graça de Deus. A pior coisa que tem, a pior coisa que possa existir no mundo é um homem ser rejeitado por Deus. O Senhor falou para Samuel, o profeta, falou assim: Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Porque o Senhor mandou Samuel, o profeta, ir falar com o rei Saul que Deus o havia rejeitado. Olha que coisa terrível. Meus irmãos, e esses sentimentos aqui, orgulho, soberba, vaidade, prepotência, altivez, precisa sair do coração do homem. O homem precisa ser liberto. Ora, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Davi, ele disse assim: não eram os meus inimigos, nem era uma pessoa próxima que me odiava, que estava me trazendo mal, mas ele diz assim: mas eras tu, homem meu, igual meu guia e meu íntimo amigo. Vejam bem, os irmãos, o nosso maior inimigo é você mesmo, é a sua razão. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. A palavra de Deus diz que dentro de nós existem duas personalidades. A palavra diz que o espírito luta contra a carne constantemente. E eu pergunto, quem que vence essa guerra? A carne ou o espírito? Quem que vai vencer? Quem é mais forte diante disso, querido? Eu te pergunto. Responde onde você está. Quem é mais forte? O homem espiritual ou o homem carnal? Se você disse o homem espiritual, está errado. O mais forte dentro de você é aquele que você alimenta mais. Se você alimentar mais a carne, o pecado vai te dominar, vai sobressair. Mas se você alimentar o seu espírito, a sua alma, com a presença de Deus, através da santificação, da oração, do jejum, da leitura da palavra, da adoração na igreja, estar em comunhão com os irmãos, você vai estar forte espiritualmente e a carne não vai te dominar. Então, esses sentimentos aqui, eles fazem parte de um homem, de uma pessoa que deixou a sua carne sobressair. Porque o que é o orgulho? Orgulho e soberba é a mesma coisa, anda na mesma linha. Se nós formos aqui conceituar orgulho, diz assim: o orgulho é um substantivo masculino com origem no termo catalão orgu, que é uma característica de alguém que tem um conceito exagerado de si próprio. Também pode significar altivez, brio, pundonor, dignidade e soberba. Ou seja, o orgulho é alguém que tem um conceito exagerado de si próprio. Ou seja,
Ele acha que ele é o tal, né? A soberba é um sentimento de superioridade em relação a outra pessoa. Orgulho, altivez, arrogância, presunção. Comportamento da pessoa arrogante, presunçosa, prepotência. A vaidade é o cuidado exagerado da aparência, pelo prazer ou com o objetivo de atrair a admiração ou elogio de terceiros. É a necessidade de vangloriar-se, de ostentar, de se exibir. Ter vaidade é ter como princípio a ostentação, a exibição exagerada da sua riqueza, de suas qualidades e capacidades físicas ou intelectuais. Então veja, se a palavra diz assim, o Senhor Jesus diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tinha o seu trono na eternidade, ele se humilhou nesse corpo corruptível, mortal. O Deus se fez homem e se humilhou. E disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se o próprio Deus se humilhou, se fez humilde, quem é o homem para viver prepotente, presunçoso, orgulhoso, altivo, soberbo? Por que nós estamos pregando isso nessa noite? Porque esse sentimento, ele tem conduzido a muitos para o inferno. Esses sentimentos aqui que são contrários ao caráter de Deus, ele pode conduzir ao homem ao inferno. Nós demos o exemplo aqui de Saul. Veja o que diz em Provérbios 16, do verso 18 ao verso 19. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o seu despojo com os soberbos. Eu vou repetir. Provérbios 16, 18 ao 19. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com soberbos. Como é que um homem cristão, que se diz cristão, servo de Deus, cheio do Espírito Santo, regenerado por Cristo, pode ter tais sentimentos? Como ele vai pregar o Evangelho? Como ele vai convencer que Jesus salva, cura, transforma, traz felicidade, perdoa os pecados, se ele não foi transformado ainda? Se ele não teve essa transformação, se ele não teve essa libertação? Na vida de um servo de Deus não pode existir tais sentimentos. Como eu disse aos irmãos, confrontam diretamente o caráter de Deus, a semelhança de Deus. Quem tem tais sentimentos não foi liberto, não nasceu de novo ainda, não é uma nova criatura, não tem uma experiência com Jesus. Não tem. E precisa buscar de Deus uma libertação urgente. Olha o que diz em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, do verso 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O orgulho e a vaidade. A vaidade, a pessoa se ama tanto, é tão vaidoso que ele idolatra a si próprio. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo,
Só, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo. Então não sou eu que está falando aqui, não é eu. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, ou seja, é eterno e vai alcançar a eternidade. Querido, você tem a escolha. Ou você fica com a sua vaidade, se achando, idolatrando o seu corpo, ou então conquistando esses bens, ostentando as coisas e vai para o inferno. Ou você continua orgulhoso, altivo, achando que você é a última bolacha do pacote, porque você tem mais do que alguns, do que se você acha que é rico, que você tem uma condição financeira diferente de muitas pessoas. Enquanto os servos de Deus, humildes, mansos, que fazem a vontade, que cumprem a palavra de Deus, vai para o céu. A escolha é sua. Ou você deixa esses sentimentos e pede de Deus agora, imediatamente uma libertação disso em nome de Jesus. Nós vamos orar para que você possa, meu amado, conhecer os mistérios de Deus. Enquanto esses sentimentos reinarem no seu coração, você não tem como conhecer plenamente as Escrituras, viver o Evangelho, conhecer a paz plena, porque a salvação é paz e alegria no Espírito. Você continua com a sua prepotência, com a sua arrogância e vaidade, e a sua casa desmoronando, seus filhos se desfazendo, seu casamento se rompendo, sua família se acabando, seu relacionamento com as pessoas se dissolvendo, mas você não se larga desses sentimentos. Prefere continuar se achando a última bolacha do pacote. É com você mesmo que eu estou falando, meu irmão. Não adianta ficar com essa cara de delegado de justiça. Seja humilde e peça ao Senhor para transformar o seu coração, para você ir para a eternidade. Jesus está voltando, nós não temos mais tempo. Jesus vem buscar uma igreja transformada, uma noiva arrebatada, santa e imaculada. Peça ao Senhor, o Senhor transforma os meus sentimentos, a minha mente, o meu coração, para que eu possa desfrutar, que eu possa conhecer a Tua palavra, para que eu possa conhecer mais a Ti, conhecer o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade. Quando o homem ele é liberto disso, então o Espírito Santo acha morada dentro do coração do homem e começa a transformar todas as coisas. Estes são os piores grilhões que existem dentro do coração do homem, que impede a operação de Deus direta, porque confronta o caráter de Deus. O orgulho, soberba, a vaidade. Quando o homem vence isso, Deus então começa a operar na sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Nós vamos orar. Você vai pedir ao Senhor. Olha, pastor, esse sentimento está aí, já venci, mas existe algum outro. Se porventura há algum outro sentimento, como inveja, cobiça, ciúme, dentre outros, peça ao Senhor para te libertar agora. Nós vamos orar. Nosso Deus é libertador. Jesus, Ele veio salvar o que estava perdido. Basta você reconhecer. Basta você reconhecer. Eu vou dizer aqui de um outro exemplo de um homem assim, orgulhoso, vaidoso, prepotente. Sabe quem era? A parábola do filho pródigo. Ele é tão vaidoso que chegou para o pai dele, tão orgulhoso, seu pai, e pediu a parte da herança dele. O pai em vida, ele pediu a parte da herança dele. Seu pai, eu quero a parte da herança que me pertence. E o pai tinha 2 filhos. Então o pai pegou a herança, a parte que era do filho, é o filho pródigo, e deu para ele. A palavra diz que esse jovem pegou
a sua parte e foi para o mundo. E a palavra diz que ele gastou tudo que ele tinha, chegando ao ponto de comer as bolotas que caíam das mesas das pessoas, dos porcos. Veja o quanto esse homem sofreu. Meus amados, esse tipo de sentimento, orgulho, soberba, vaidade, leva o homem à queda, à miséria. Muitas das vezes, esses sentimentos são implantados desde a infância, passando por traumas que a pessoa viveu, aquilo que ela aprendeu, cultura, relacionamento dentro de casa, convívio com os amigos, etc. Mas há muitas questões que é espiritual. Há muitas questões que esses sentimentos aqui são implantados por espíritos malignos, por demônios. Para que o homem, ele nunca tenha uma intimidade e nunca se achegue a Deus. Veja só esse jovem, que a palavra chama de filho pródigo. Ele chegou ao fundo do poço. Ele chegou ao estado pior da miséria que existe. Mas ele caiu em si. E ele disse assim: quem dera eu, se eu fosse apenas um servo do meu pai, eu teria agora o que comer, o que vestir, eu teria uma casa. Olha só, quando ele reconheceu isso, ele deu espaço para o Espírito Santo operar. O Espírito Santo operou e ele voltou para a casa do pai. E quando ele voltou para a casa do pai, a palavra diz que o pai não fez como ele, não. O pai não era soberbo, o pai não era orgulhoso, não era vaidoso. A palavra diz que o pai foi a seu encontro e o abraçou e o beijou, mandou fazer uma festa, colocou um anel no dedo dele da família novamente, colocou vestes novas, fez um banquete e disse: esse meu filho estava morto e reviveu. Meu amado, seja avivado pelo Espírito Santo, reavivado pelo Espírito Santo. Que todos esses sentimentos, em nome de Jesus, venham cair por terra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso eterno, bendito, libertador, poderoso Pai, nós vamos ao teu encontro nesta hora. Nós colocamos o teu filho, a tua filha, diante da tua presença. Se porventura, meu Pai, algum sentimento negativo em seu coração, em sua mente, o Senhor, em nome de Jesus, venha libertar. O Senhor vem agora, Senhor, repreender, limpar, e dando uma mente de Cristo, o sentimento de Cristo, a humildade, a mansidão, a temperança, o equilíbrio emocional. Repreenda, meu Deus, toda ansiedade, toda depressão, toda síndrome que possa existir. E o teu filho e a tua filha venha desfrutar, a partir de agora, uma comunhão plena na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. E em teu nome dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações e a chama do avivamento do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, amados, em toda a face da terra, agora e até a volta em glória do Senhor Jesus. Amém.